Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas mais uma vez, né, meu amigo Leonardo? Estamos aqui no Penso Eu. Como é que foi sua semana, esses 15 dias? Foi tudo bem, tudo tranquilo, tudo muito trabalho, mas tudo bem com os Amigo, filhos, a né? gente Com a tá. família. A gente... eu vi as fotos no Instagram, vi com a Vê? galera toda. Vi até da turma lá, da UFPE, vi tudo. A gente, da última vez, estávamos falando sobre dois temas que a gente terminou não conseguindo dar conta do outro, que é a superação, que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar, galera, 40 minutos e depois 20 minutos para responder perguntas e respostas de todos vocês, sempre já agradecendo a presença de cada um de vocês, lembrando de ao longo da live compartilhar e curtir para que a gente possa deixar esse vídeo disponível para mais pessoas e a gente falar sobre esse tema que é um tema muito caro a todos nós, afinal de contas a vida sempre pede para a gente fazer superação de vários obstáculos que ou nós mesmos criamos, ou a vida cria, ou as pessoas criam. Enfim, é de fato uma questão muito importante, porque a grande questão é como a gente responde aos obstáculos da existência. Porque ninguém é passível de passar a vida sem superar obstáculos. A má notícia que a gente tem para dar é que não tem como passar por isso sem sentir angústia, dor, né? Mas a boa notícia é que a gente sempre se aprimora com o processo. Eu acho que uma coisa que é muito comum, né, Léo? A gente percebe isso muito na clínica, é as pessoas quererem passar pelas coisas da vida sem sentir, né? Uhum. Sem sentir a angústia, sem sentir a dor, sem sentir o desespero. É como se anestesiar fosse a solução. Eu entendo que ninguém quer sentir, mas anestesiar não é uma coisa viável. E a gente aprende com esses fracassos. Digamos que a má notícia é que a gente sempre vai sentir essas angústias e dores, mas a boa notícia é que a gente vai se aprimorando com cada etapa desses erros que a gente vai cometendo e criando processo de superação. Pois é, sempre é muito comum encontrar o seguinte desejo. Ah, doutor, eu queria que tudo voltasse a ser como antes. E esse desejo, de certa forma, é um desejo, como você colocou, humano, é um desejo natural, né? Então precisa ficar se culpando porque tem esse desejo, mas precisa entrar na realidade de que isso não é possível, porque qualquer fato que aconteça, a gente falou sobre adaptação e o tempo todo foi falando sobre o novo, não necessariamente no sentido traumático, mas o novo, que a gente acaba tendo que aprender a lidar com as modificações. Então, especialmente quando a gente fala de doenças ou de sofrimentos, de perdas, de dores como um todo, é que isso fica ainda mais palpável, fica muito mais verdadeiro. E aí eu sempre coloco, olha, mas talvez não devesse até voltar como antes, porque talvez esses como antes, né, essa maneira de existir como antes, foi um dos pontos que facilitou o adoecimento, uma certa rigidez consigo mesmo, ser duro demais consigo mesmo, e talvez uma depressão possa nos ensinar a ser um pouco mais flexíveis, a ver as coisas da vida com outro olhar. Esse acho que é um ponto importante que você traz logo no início, porque a gente pode ter dois caminhos. E aí, se me permite, eu queria, para a gente começar, eu gosto de Claro. conceituar as coisas, Uhum. e se a gente pudesse ter dois caminhos simples, a gente teria o caminho da resistência e o caminho da resiliência. Às Uhum. vezes, é importante o caminho da resistência, ou seja, existem objetos que eles têm a função de serem muito resistentes para não quebrarem, porque eles precisam dessa resistência, como, por exemplo, essa madeira aqui, né? É uma madeira Uhum. resistente para poder eu ficar escrevendo, ter uma certa dureza ali na superfície. No entanto, e aí talvez em algumas situações da vida, é interessante mesmo nós termos uma resistência no sentido de não quebrarmos. Beleza. Mas, do ponto de vista emocional, é muito mais útil a gente andar pelo caminho da resiliência. Essa mesa é uma mesa muito resistente, mas é pouco resiliente. Por quê? Porque ela não consegue se deformar. Se ela se deformar, Uhum. ela quebra. Então, ela pode Uhum. suportar um peso, mas a partir daquele peso, ela quebra. Resiliência, não. Objetos que são muito resilientes, eles são mais elásticos. Ou seja, você tem uma força ali, que esse é o conceito da física, né? A capacidade que um corpo tem de readquirir as suas propriedades anteriores depois que uma força estressora
E aí por isso que a gente está falando de sofrimento, de dor, porque não dá para falar de resiliência de uma situação boa, porque é uma situação de estresse, de dor. E quando essa força sai, o objeto consegue retomar a sua conformação anterior. Então, talvez esse objeto resiliente, que é mais elástico, ele não seja útil para todos os tipos de construção, mas ele é bastante importante porque até a ponte que a gente passa, né, o viaduto, ele precisa ter Tem um um grau de certo nível de resiliência. resiliência, porque se for só dureza, ela provavelmente vai quebrar. Então você tem que ter algum grau de resiliência, misturar às vezes um pouco da resistência em alguns momentos, mas em outros momentos mais do que a gente imagina, a resiliência. Só que quando a gente vai tirar conceitos da física e entra para a psicologia ou para a psiquiatria, ou seja, para o comportamento humano, a gente tem que adaptar esses conceitos, porque na física o objeto volta a ser como antes. A gente acabou de dizer que no ser humano a gente não volta a ser como antes. A gente sai transformado. A resiliência nos transforma. E quando a gente fala de resiliência, é uma transformação para melhor, no sentido de a gente sair com algum aprendizado, com algum amadurecimento, né? Acontece tanto do ponto de vista individual como coletivo, né? Você falando aí da resiliência dos materiais, eu lembrei muito do Japão, e como é um país que fica dentro, ele fica mesmo no meio de uma falha de placas tectônicas, então lá, como também na Nova Zelândia, tem terremotos muito constantes. E justamente porque eles sabem que tem que viver essa experiência, eles tiveram que aumentar o nível de resiliência das construções. Então, por exemplo, lá eles usam muito, em vez de viga de aço, bambu, que ele consegue ter mais flexibilidade quando tem um terremoto, os edifícios balançam mais e não quebram, porque a resiliência é maior. Ao mesmo tempo, isso deu para eles, porque eles vivem sobre um evento sísmico constante, maremotos, como a gente já viu recentemente, aquele muito que teve aquela onda que tem lá, aquela tsunami, que inclusive afetou uma usina nuclear. Eles desenvolveram uma resiliência também coletiva de povo. Então, eles são muito, até depois do próprio advento de Hiroshima e Nagasaki, as duas explosões nucleares, né, que a gente teve, que matou pessoas, a capacidade de se reinventar muito rapidamente. A gente percebe muito isso também no povo judeu, por exemplo. O povo judeu tem um nível de superação muito alto, porque eles sempre passaram por momentos de antissemitismos históricos, assim, ao longo da história humana, eles sempre foram perseguidos, e eles tinham que sair de repente à noite. Por isso que eles também desenvolveram muito trabalho com diamantes e ouro, porque eles podiam imediatamente colocar aquilo ali no bolso, ir para outro país e recomeçar a vida com um valor alto já. Então, isso gera a grande questão para todos nós, né? A teoria do controle é a teoria que dá conta da ideia de superação. Então, é quando você percebe que o fracasso, ele gera um desconforto, e esse desconforto, ele gera um impulsionar para que você atinja o sucesso. Quando a pessoa ela é resiliente, ela consegue sentir o desconforto, não ficar no desconforto e ir para conseguir resolver, aprender e ter sucesso. Quando a pessoa tem pouca resiliência, ela tem uma tendência de ficar no desconforto e em processos de angústia, depressão, que vão colocando a pessoa diante das provas da vida, em vez de impulsioná-las, elas vão sendo jogadas num lugar mais sombrio. Então, esse momento, né, digamos assim, essa definição desse momento aí nas pessoas, das que são mais resilientes ou menos resilientes, aí a gente tem, justamente porque a gente traz o conceito lá da física, chega no ser humano, ele é muito mais complexo, a mente humana é de uma diversidade muito rica, você sabe disso, a gente atende pessoas, às vezes tem o mesmo sintoma, mas o que levou a chegar àquele sintoma foram causas diferentes, contextos familiares diferentes, e mesmo que o sintoma tenha características, e até você que medica às vezes dois pacientes com o mesmo medicamento, mas as funções, até mesmo organicamente, como vai reagir, que resposta vai ter, depende, é muito particular. Então, quanto mais a gente desenvolve essas habilidades nas pessoas, eu chamo muito de baixar aplicativos emocionais ou atualizar os aplicativos emocionais, como eu falo muito para pessoas que não são da área do comportamento humano, então pego imagens que são compreensíveis e digo assim, o desenvolvimento de um sujeito é como um indivíduo que nasce com o smartphone de ponta e você vai baixando aplicativos na educação de uma criança. Eles vão, de vez em quando, dar bug, dar defeitos, vão ter que ser reinstalados ou não foram instalados e compromete o sistema todo. Bem no sistema piagetiano. Se você tem uma falha no desenvolvimento da criança num ponto, vai ter para outro. Então, a resiliência, e a gente sabe que no capítulo da resiliência, o que mais compromete a desenvolvimento de resiliência é o abandono. O abandono compromete a habilidade do indivíduo de resiliência no futuro. Né?
Esse é um ponto interessante. Das pesquisas todas, Alessandro, que eu li, você tem vários fatores, como você colocou, mas o fator que é mais comum de você ver sendo replicado em diversos estudos, em diversas nações, em diversas culturas, é o suporte social. Pessoas que têm uma vinculação social, especialmente quando a gente fala assim, numa questão mais do passado, né, aquele Sim. vínculo que a gente chama estruturante da infância, mas não só esse vínculo do hoje, do agora, é o principal fator que se coloca como sendo fator associado à capacidade de resiliência. Então, outros fatores como a religiosidade ajuda para algumas pessoas, mas para outras as pessoas podem ter o coping, ou seja, a gente coping é uma Negativo, né? estratégia de enfrentamento, né? O coping negativo, pegar a visão religiosa para achar assim, olha, eu estou sofrendo isso porque eu fiz aquilo, eu estou pagando tal pecado, estou pagando tal existência, é um coping mais negativo. Ele pega a própria rigidez dele, pega um conhecimento religioso que teoricamente podia dar esperança para ele e coloca um sentimento de culpa ou um coping religioso de negar o problema, porque ter aquele problema é associado na cabeça dele como sendo falta de fé. E ele, acreditando em Deus, ele não pode ter falta de fé. Não Então poderia ele passar por vai, isso, né? não poderia passar por isso. Então ele E vai, aquele quando acontece pessoas, por exemplo, que têm uma doença mesmo orgânica e se recusam ao tratamento médico, não, porque Deus me curou. Isso em qualquer religião, depende de qualquer que seja ela. Mas aí você fala uma coisa, Léo, que eu achei muito interessante, que é o aspecto assim, o indivíduo pega a religião que tem um caráter consolador e balsâmico, que pode provocar nele um estado de bem-estar, mas como a lente dele está alterada, ele simplesmente puxa aquela resposta, coloca a lente dele, aquilo que deveria resgatar, atrapalha. Mas quando você fala, por exemplo, da necessidade de interação, de sentimento de pertencimento, como muito desenvolvedor de resiliência, tanto no passado como no presente, e a gente joga para os estudos de qualidade de vida ou de felicidade interna bruta, que é um conceito, né, o que é o FIB, a gente percebe que quando eles vão estudar por pessoas de vida longeva, que tinha muito aquela ideia da dieta do Mediterrâneo, não que não seja uma boa dieta, não seja fator que também é associado a uma longevidade maior. Mas a variável mais significativa tinha a ver com pertencimento e esse apoio, né? Tanto no passado, mas sobretudo no presente. Porque quem teve muito apoio no passado desenvolveu uma boa característica para aguentar alguma solidão no presente. Mas quem não teve no passado, não tem no presente, fica muito comprometido. Por exemplo, pessoas que têm uma péssima relação familiar e de afastamento e desenvolveu uma inabilidade de sociabilidade, uma pessoa esquiva, paranoica, sempre, como a gente diz, aqui no Nordeste a gente chama muito de muita picuinha, sempre está brigando com as pessoas, sempre conflitando, ela termina ficando só. E essa solidão do passado com a família que ela se sente não pertencente, e do presente agora, porque ela, claro, por um processo de transferência bem psicanalítico, ela transfere os personagens do passado para os do presente. Então, aqueles irmãos disfuncionais são as pessoas disfuncionais onde ela vai hoje. Aquele pai disfuncional é o patrão disfuncional. Ela reproduz porque ela não atualiza o sistema. E ela vai se isolando, se isolando, se isolando, e começa um processo de desconstrução do ego muito profunda, né? Tanto que na solidão, quando a gente começou a estudar nesse isolamento social, aspectos de isolamento social que estudos já haviam, feitos em asilos, por exemplo, um idoso em isolamento social, ele tem comprometimento só na saúde física dele, o equivalente a fumar uma carteira de cigarro por dia, processo de isolamento. Então você sente assim, como ela diminui a capacidade de resiliência e também, por consequência, a capacidade de superação, né? Pois é, esse é um ponto importante. É um estudo, né, que mostra a solidão tão adoecedor fisicamente quanto fumar uma carteira de cigarro por dia. E aí, suporte social, e mais do que isso, ter relacionamentos sociais positivos, porque às vezes o teu relacionamento social pode ser um relacionamento abusivo, e aí, ou entrando num conceito mais moderno, eu acho, usa muito essa palavra tóxico, né? Então, um relacionamento tóxico ou abusivo, esse tipo de relacionamento até vai ser adoecedor, mas o que a gente fala é de suporte social, e não uma perda social.
É um suporte Sim. mesmo. E esse suporte, esse relacionamento, de fato, resiliência, estudos de felicidade, mostram o maior estudo de felicidade de segmento é o de Harvard, que acompanhou 70 anos, ali 7 décadas, e no final das contas o principal fator foi esse. Dinheiro não estava Relacionamento. envolvido, foi relacionamentos. Ter relacionamentos saudáveis, por quê? Porque esse relacionamento saudável pressupõe um suporte social. Esse relacionamento saudável pressupõe uma sensação de pertencimento. A gente sentir que não está só, sentir que não tem a solidão. Solidão é muito adoecedor, né? Nós somos seres que vivenciamos uma possibilidade de interação, e isso é muito interessante, isso é muito importante. A construção da identidade humana se dá por um processo relacional. E toda vez que a gente nega isso, a gente se desconstrói. Eu gosto muito de lembrar de um filme que muita gente assistiu, que é o Náufrago, de Tom Hanks, porque ele perdido naquela ilha, depois que a única pessoa sobrevivente quando ele morre, para ele não surtar, é a palavra que ele pode usar, não perder a humanidade, ele cria um símile de humano com aquela bolinha do Sr. Wilson, e conversa, e dialoga, e briga, e tem todas as emoções humanas, inclusive quando ele é resgatado, a bolinha cai no mar, ele não consegue resgatar, e ele entra em posição fetal de luto, porque todo o investimento afetivo dele, do Sr. Wilson, foi perdido naquele momento. Então, a gente é tão feito para se relacionar que quando falta pessoas, a gente cria objetos que lembrem pessoas para se relacionar. Mas essa substituição, ela não é funcional. Ela, naquele caso dele, numa ficção científica, temporariamente funcionou. A longo prazo, ele perderia toda a capacidade dele, ele enlouqueceria mesmo. Né? Então, assim, o que quer dizer com isso? É que se você pode, você deve desenvolver e deve se arriscar. As pessoas também têm muito aquela ideia, Léo, de assim, tipo, mas as relações são difíceis, as relações são tóxicas, o inferno são os outros, de Sartre, e por isso optam por um afastamento. Tem pessoas que decepcionam tanto, optam por um afastamento para não aprofundar a relação com medo de se decepcionar. Só que com isso elas vão ficando cada vez mais isoladas. Obviamente, as doenças começam a aparecer, porque é aí, claro, dá um tema para a gente fazer outro dia depois, é doença como sintoma e como apontamento da mudança, né? Porque aí a gente ia fazer uma digressão muito grande agora, mas é a necessidade da gente perceber que para a gente superar isso, a gente não supera só. Essa é a grande mensagem que a gente poderia dizer. A superação com os outros, em qualquer circunstância, ela é muito mais eficaz do que a superação sozinho. Não que não existam momentos na vida que a gente vai ter que enfrentar e superar situações só. Mas, ao mesmo tempo, mesmo essa superação sozinha, por exemplo, fazer um Enem, você faz só, mas o apoio familiar pode ser determinante do sucesso ou do fracasso. Né? Especialmente então, assim, se você entra numa coisa mais profunda e entende que quando você está só, né, o Rossandro lançou um livro agora, né, relançou um livro que ele fala dessa questão do deserto, mesmo quando você está só, deserto emocional, né? Não é o deserto no sentido de não ter nada, porque nós somos a nossa história e as pessoas que estão por trás de nós. Então, por trás de um sucesso, não tem só o fulano ou o cicrano, tem várias pessoas que corroboraram. Eu estava outro dia falando numa live e me lembrei de uma professora de redação. E até me emocionei, porque eu não tinha me lembrado, fazia tempo que eu não lembrava dela, e eu achava que eu escrevia mal na época, no vestibular, e ela foi a primeira pessoa assim, que leu uma redação, e redação é importante para poder passar no vestibular, né, em medicina, e aí ela leu e falou assim, poxa, você escreveu bem e tal, e eu até achei que ela estava mentindo, entendeu? Ela pode estar mentindo. E aí depois ela continuou, né, foi relacionando-se, ela foi falando, e aí depois eu fui uma visão meio paranoica, não, mas é porque eu estou pagando o curso, ela tem que me levantar a autoestima. Só que não, eu não pagava o curso, porque eu consegui fazer os cursos particulares, porque meu pai era professor e amigo dos professores, então eles me deram bolsas, e por isso que eu consegui fazer. Então não dava nem para levantar essa hipótese, então eu tive que aceitar que eu sabia escrever mesmo, e eu lembrei dela. Então, veja, por trás de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado que eu fiz depois, no final das contas, estava lá minha professorinha do vestibular, a contribuição dela. Então, por mais que a gente pense que é só, isso é mais
ilusão de onipotência do que uma realidade, né? E outra coisa, acho que fundamental do que você falou é assim, eu encontro muito isso, Rossandra, estudando felicidade, estudando bem-estar, porque é muito comum a gente buscar o caminho da felicidade no sentido de se defender das emoções ruins. E por que de se Sim. defender da angústia não dá certo? Porque ao se defender da angústia, a gente tem que fazer tanta defesa que acaba também se defendendo da alegria. A gente acaba ficando achatado, é como efeito colateral. A gente quer ficar, e o efeito colateral vai ficar frio no sentido emocional, Sim. achatado emocionalmente. Nem sente tristeza, mas também não sente alegria. E isso traz uma sensação ruim também, né? É como chupar um pirulito com plástico para não cortar a língua. De vez em quando o pirulito corta a língua, né? Mas aí você, não, eu não vou cortar a língua, eu vou chupar com plástico. Beleza, você vai cortar a língua, mas você não sente sabor. Tem muita gente que faz essa opção na vida. Eu compreendo, às vezes foi tantas dores que começou a preferir não experimentar. Mas aí primeiro é uma ideia de que ela generaliza a experiência, que é um processo comum psicológico, né? Eu tive uma experiência no passado que foi frustrante, então na minha cabeça todas vão ser. Então, para que eu não passe de novo, eu não vou ter as experiências. Mas aí, como você disse, a anestesia não vive. É uma vida sem o calor das emoções, né? Então, aí, você falou de uma coisa também quando citava a sua professora, e eu tive uma, porque assim, meu ensino fundamental foi bem péssimo, assim, muito ruim. E no ensino médio, na partir da quinta série, eu conheci uma professora que realmente foi muito importante para mim. Eu não tenho contato dela hoje em dia, eu gostaria muito de poder encontrá-la novamente, que ela foi minha professora de OSPB. O nome dela era Suzana. E assim, Eu não ela tive essa disciplina não, viu, Rossandra? pois é, não, porque quando eu disse que eu sou mais velho, aí, ó, acerta a barba, ó a cor, ó. Aqui é só para deixar claro que tem um delay aqui de época, né? Então, ela foi uma professora de OSPB e ela era uma pessoa que ela olhava para mim com uma crença que eu não via. Ela foi muito importante para mim, né? Então, assim, acho que é importante esses percursos que a gente faz. Significa dizer o seguinte, que na superação, contar com pessoas que podem emprestar um pouco da crença que você ainda não tem em você, não é mentir, porque sua professora não mentiu, nem ela mentiu. Porque a mentira não vai funcionar. Porque você vai para um outro lugar esperando aquela resposta das pessoas e como era uma mentira, o outro vai dizer, não, esse texto é ruim. Né? Mas como ela lhe confirmou, você tentou com as hipóteses, fez o que uma pessoa faz, não, ela está tentando me elogiar, não, é porque eu estou pagando o curso. Aí você conseguiu desconstruir a sua tese de falência, acreditou e aí aquilo foi acontecendo. Então, na superação, o apoio das pessoas é importante, mas assim, eu não posso apoiar quem não estende a mão ou quem recusa quando eu estou tentando resgatar. Porque tem gente que você joga bote, você joga corda, você estende a mão e a pessoa insiste em afundar. E ainda reclama, ninguém me ajudou, né? Porque as pessoas, elas criam uma idealização desse apoio. Ah, não, porque não tive um irmão ou um pai, ou a minha mãe não me criou, não foi como eu imaginei, como não foi a relação idealizada, eu não aceito nenhuma outra. Então, não aceitar a vida como ela é, as pessoas ajudando como elas podem, no limite delas, que é o que a pessoa se torna uma pessoa super exigente, né? Ou você é 100% para ela, ou não serve. E ela, ninguém fica perto dessa pessoa. E ela fica sem resiliência nenhuma de superação da vida. Eu acho que um ponto importante na superação é que essas pessoas que são relacionamentos saudáveis e positivos, elas conseguem ver em mim, em você, em Rossandro, coisas às vezes que eu, você e Rossandro não conseguimos ver. O que essa professora fez comigo foi isso, ver um potencial. Ela não estava mentindo, ela estava vendo um potencial que eu não estava conseguindo enxergar. Por isso que os relacionamentos são tão interessantes, tão importantes para a gente superar, porque elas às vezes conseguem perceber coisas que nós não temos aquela condição ou não conseguimos porque não chegamos ainda naquele estágio. Né? Outro aspecto que eu acho importante sabe que enquanto médico a gente acaba ficando muito focado em reduzir sintomas e paulatinamente vem crescendo e tem crescido junto com a chamada psiquiatria positiva, mas um conceito chamado de recovery, que seria, não tem uma tradução, seria recuperação, mas com muitas doenças a gente não consegue uma recuperação total, acabou que no português chama-se mais superação. E esse conceito de recovery basicamente diz isso, olha, muitas condições, muitas doenças, nós não conseguimos curar,
mas a gente pode conviver com elas e sentir-se engrandecido, sentir que superou. E aí, quais são os pontos, chama assim, os processos componentes do recovery? Eles colocam aqui conexão com os outros, então parte disso aí. Conexão com os outros é o primeiro componente do recovery. Se a gente tem uma conexão com os outros, é mais fácil a gente conseguir superar, mesmo sem se curar. Aí fala de esperança, otimismo, ter uma sensação de identidade, que falou nós construímos com os outros também, né? Tem um teórico da psicologia chamado Bandura, que a gente fala da modelagem social. Eu acabo sendo, quer não, um pouco modelado pelas figuras que eu admiro. No primeiro momento é uma idealização infantil, com o tempo que eu vou amadurecendo, vou desidealizando, mas vou continuando percebendo que é uma pessoa admirável. Não é mais idealizada, mas é admirável, e aquilo torna-se, né, um modelo a ser seguido, e não um modelo para eu destruir o outro, que aí é inveja, não é admiração. Então ele coloca a identidade, significado para a vida e uma coisa chamada empoderamento, que é uma palavra também que é falada hoje. Está na moda bastante, agora. Mas eles falam em empoderamento também nesse aspecto mais científico, mas basicamente é se sentir realizado. E então veja que é um processo, né? Construir identidade, ter significado, nada disso se constrói de uma hora para outra. Isso é um processo ativo. Acho que esse é outro ponto importante também para a gente conversar sobre superação. Superação, eu sempre faço essa figura da linguagem, não é, ou essa metáfora, não é uma corrida de 100 metros em que você pula os obstáculos e o obstáculo fica para trás e você superou. Na vida real, a superação na vida real é entender que esses problemas, essas dores, essas situações mais traumáticas, elas ficam em nós, na nossa memória autobiográfica, né? Tantas coisas boas vão ficar, mas também não vão ficar essas questões mais doloridas, e a gente vai, então, aprendendo a lidar com elas, não ficando tão fixado. A gente começa a entender que está superando a situação quando a gente percebe que não está tão fixado, quer seja em pensamento, tão em comportamento, em emoções, em uma situação externa. Ela existe, de vez em quando a nossa memória lembra dela, de vez em quando a gente percebe que ela está ali, mas a gente consegue mover, como se fala, mover o barco, move on, né? Consegue caminhar. Essa sensação de caminhar, eu acho que é um sinalizador de que a gente está superando os obstáculos. Né? Sim. Umas coisas que a gente pode ajuda, por exemplo, é entender algumas etapas que a gente tem do processo de superação. Que o primeiro é reconhecer o problema. Muita gente nessa etapa já não consegue avançar, porque o reconhecimento do problema não é um reconhecimento em que você apenas, porque o que faz com que muita gente não avance na recuperação é quando ela apenas reconhece o que o outro fez ou a circunstância externa. Ela nunca percebe a participação dela, ou se ela não fez o mal em si, como ela interpretou ou ela está ressignificando esse mal que ocorreu com ela. Então, enquanto eu fico dizendo, foi fulano, foi tal circunstância, desculpando, culpando, eu não consigo superar. Reconhecer sua participação, ou como um agente que participou, por exemplo, num divórcio, uma falha 2, né? Ou, por exemplo, um trauma de infância, em que você fica preso a ele porque você não consegue ressignificar. Primeiro é que a gente tem que entender que admitir isso não é uma coisa que a gente gosta. A gente não gosta de admitir falha. O nosso cérebro não gosta de admitir falha porque ele não quer sentir esse desprazer. Então, há uma dissonância cognitiva que a gente tem que corrigir. Assim, e entender que é necessário suportar essa angústia. Essa é uma etapa essencial para superar a admissão da sua participação no processo. Suportar a angústia de perceber isso, sem se cair no precipício de uma culpa, que é justamente esse momento. Muita gente tem medo de que isso venha à tona, porque tem medo de se sentir culpado, que é quando você falou do coping negativo religioso, quando você vai e há um discurso muito mais de culpa, de pecado, de condenação, do que de compaixão, que é o discurso maior de compaixão e perdão, mas as pessoas vão ler culpa, né? E aí, se ela fazer esse coping negativo dela mesma, então essa primeira etapa aí, ela já não consegue nem avançar para o processo de superação, que é essencial, que é esse reconhecimento para ir. O que você falou, eu lembrei de uma história real, que aí uma amiga falava assim, poxa, lá, eu acho que eu tenho um azar no amor, porque eu só vem para mim cara cafajeste. Não sei se cafajeste tem em todo o Brasil,
o nome cafajeste, mas certamente existe a pessoa cafajeste, aquela pessoa que não liga muito para o outro. E ela então falou assim, só tem pessoa cafajeste e tal. Enfim, ela começou a namorar com outra pessoa, e aí depois lá pelas tantas eu perguntei, e aí, como é que tá o namoro? Tá legal. Aí depois de 2 meses e meio, e aí, como é que tá? Ele é muito bonzinho. Aí quando foi uns 3 meses, É o ela... clássico, o dedo Aí, podre, né? aí ela falou assim, não, acabei. Por que tu acabou? Foi ele ou foi você? Não, fui eu. Mas ele não era um cara bom, assim, você disse que não era cafajeste e tal. Não, mas é porque ele era muito meloso e tal. Era muito bonzinho. Então, aí a gente levanta a bola. Será que é só o outro que é cafajeste ou será que alguma coisa em mim não atrai no sentido de comportamento? Na terapia cognitiva a gente chamaria de profecia autorrealizável. Eu É. faço algum comportamento para que aquele fato aconteça e eu confirmo o que eu queria. Tá vendo? Eu não tenho sorte no amor, eu tenho um dedo ruim, eu tenho um azar. Mas, na verdade, são escolhas que eu acabo fazendo repetitivas do mesmo padrão de companheiro, do mesmo padrão de companheira. E eu acabo me colocando, por quê? Porque eu não me impliquei. Eu não me É. impliquei qual foi a minha participação. É sempre o outro, todo mundo tá ruim, né? E qual é a minha parte do inferno. Não é só o que o outro é o inferno, mas qual é a minha parte, fazendo essa linguagem É. aí que você trouxe do Sartre? Será que é mesmo só o outro? Qual é a minha parte nisso? Exatamente. E aí, quando você faz essa etapa aí, nessa etapa tem algumas questões que é o que causou a falha, que a gente é uma coisa que poderia ser evitada, porque quando você pergunta sobre o que causou a falha, a grande questão da pergunta o que causou a falha é o seguinte, o que está sob meu controle? Porque o que não está sob meu controle eu não vou superar porque não depende de mim. Mas o que causou a falha e pensar assim, qual foi a minha participação de Rossandro no processo, é o que dependeu de mim para que isso eu possa investir energia para mudar. Porque quando eu fico só olhando o que causou do outro, não vai levar a lugar nenhum. E poderia ter sido evitado, esse poderia ter sido evitado, não pode entrar naquele risco de e E se se eu fizesse assim? Mas se tivesse ocorrido isso? Mais 5 segundos. Esse é um ciclo que você fica lá, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, e não sai, porque você fica procurando culpar ou culpar-se, né? E não resolve, porque o que causou a falha, poderia ter sido evitado assim ou não, tem que ser uma coisa mais objetiva para poder você pensar, bom, e como é que eu vou fazer agora, que é desligar o pensamento que fica repetindo, aquela ruminação psicológica, né? Que é superar o obstáculo, planejar e definir como você vai passar por uma etapa de superar aquela questão todinha, que eu acho que é muito essencial nesse momento. porque se você fica direcionando o se geralmente é direcionado muito para o passado. Aí você fica ruminando, fica preso. Se você ficar preso no passado, aí é o primeiro ponto que nos mostra que a gente não está superando. Olhar para o passado é no sentido assim, o que é que eu posso aprender com o passado para entender o meu presente e fazer um futuro diferente, nesse sentido. Mas se fica muito preso no si, esse si acaba gerando mais ruminação do que transformação. De fato, É. na prática, a gente vê isso conosco e com as pessoas que procuram. Né? Também tem a autodeficiência, que é quando você julga que mas eu não dou sorte no amor, eu não nasci para ter essa competência. Quando você atribui como uma incapacidade, você já deixou claro que não vai conseguir. É uma profecia autorrealizável que você já assumiu ela. Então, quando você coloca como sendo uma deficiência sua, não é que você não possa reconhecer algum limite. Por exemplo, eu não consigo jogar vôlei, porque eu tenho 1,73 m. Como é que eu vou para a seleção de vôlei? Até um levantador hoje tem que ter quase 1,90 m, né? Então, esse não é um reconhecimento de impotência, é de limite. Agora, quando você pensa, não é impotência, você criou dentro de você um certo conceito de incapacidade, você não vai conseguir. Uma coisa importante nesse processo da superação que é identificado nos padrões de pesquisa, de psicologia, a compaixão por si mesmo. Se você não tem compaixão por si mesmo, você vai simplesmente entrar no jogo de culpa, de autoculpa. Você saiu daquele padrão inicial de culpar o externo, situações ou pessoas, avançou, vem para responsabilizar-se, mas em vez de responsabilizar, você se culpa, aí para, né? Mas aí para você sair desse padrão de culpa destrutiva é compaixão, ou seja, eu sou humano, eu estou tentando, faz parte do processo, é um processo. Olha com compaixão, aí você tem energia
Porque quando você fica no processo de ocupar os outros, que é muito infantil, ocupar a si mesmo, que já é um avanço, mas ainda é infantil, essa energia para mudar e superar, ela não vem. Porque ela só vem de uma compaixão consigo mesmo. Ela fica fixada, né, no erro, fica fixada no passado, e aí você fica sem energia para mudar. A compaixão acaba sendo um libertador, tanto do outro quanto de nós mesmos, né? Esse é um ponto interessante até porque tem crescido muito uma terapia focada na compaixão, porque às vezes a gente tem esse lado também, compaixão para com o outro, mas não tem uma compaixão para conosco. Somos até muito leves com o outro, pelo menos tentamos moldar o nosso comportamento, porque isso é o que a regra social diz, ou o que a regra religiosa diz que a pessoa tem, mas acaba sendo muito dura. Às vezes, esse religioso que tem o coping negativo para com ele é até uma pessoa tranquila com os outros. Uma pessoa que, sei lá, tenta seguir algum tipo de visão de amor, mas com ela esquece, porque ela confunde compaixão com negligência. Se eu tiver compaixão demais comigo mesmo, eu vou ficar acomodado. E a gente confunde compaixão com acomodação. Confunde auto-amor e auto-perdão com você, digamos assim, ser conivente com os próprios equívocos, etc. E o que a gente está colocando nesse ponto é porque existe uma diferença entre eu admitir que tenho limitações, ou até tenho defeitos, ou tenho deficiências, não importa o nome, e eu achar que eu sou inteiramente limitado, inteiramente incapaz, inteiramente defeituoso. O fato de eu ter, inclusive, um defeito biológico, que pode se traduzir com o nome de uma doença ou uma síndrome, não significa que você ou eu sejamos defeituosos enquanto pessoa. Esse é o ponto. E a compaixão pode ser esse fiel da balança, que dá o contrabalanço para a gente poder ver que, olha, tem outros aspectos de mim, e você se vincular a esses outros aspectos é muito interessante para você conseguir superar, né? Você conseguir crescer. Tem um outro ponto que eu acho interessante quando eu falo desse processo ativo, porque superação lembra resiliência em muitos aspectos, porque envolve dor. E aí tem os estudiosos recentes, eles colocam resiliência e superação com 3 pontos. Um ponto seria assim, olha, Rossandro é um cara resiliente. E aí eu faria o avesso. Eu saio da questão de ser uma pessoa defeituosa, assim, um cara incapaz, e vou para o outro lado, sendo um super-humano, um superpotente. Aí existe mais essa visão de que existe uma pessoa resiliente. Aí, que seria assim, traços, né, de personalidade. Outra visão seria a resiliência como sendo um desfecho, ou seja, ou você é resiliente em tal aspecto, ou você não é. Não há espaço para você ter, por exemplo, a doença e ser resiliente, sabe? E existe outra visão, que é essa visão mais, que começou a mostrar mais evidências, que é a resiliência como um processo. Porque, por exemplo, eu posso ter vários aprendizados, vários pontos fortes, entre aspas, em mim, mas eu tenho uma metáfora grega, o calcanhar de Aquiles. Mesmo aquele cara super forte, assim, super capaz, ele tem um ponto que ele é vulnerável. E certamente nós temos vários, e é até bom que tenhamos vários mesmo pontos. Então não existe a pessoa resiliente, mas existe a pessoa que conseguiu ser resiliente dentro daquele processo. E a pessoa, se fosse um desfecho, poderia pensar assim, eu passo por um trauma, e esse trauma, um assalto, uma perda, diante de um assassinato, algo do tipo, isso gera um trauma que pode desenvolver em mim um transtorno de estresse pós-traumático. Beleza. Só que, o que é que tem mostrado as pesquisas? Que mesmo a pessoa chegando nesse diagnóstico, ou seja, ela está com o diagnóstico de TEPT, que teoricamente então seria assim, ela foi um fracasso, ela não conseguiu ser resiliente. Mas mesmo assim ela pode ter concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, critérios ou preencher uma visão de que ela também cresceu com o trauma. Veja que coisa, né? Ela está com o diagnóstico, mas o diagnóstico não significa que ela não tem algum tipo de aprendizado. Acho que esse é um ponto mais realista, esse é um ponto, inclusive, mais libertador, porque a gente não fica fazendo a briga contra a natureza, contra a biologia, e a gente começa a perceber que, olha, eu posso ter quadros depressivos recorrentes, eu não preciso ficar brigando com a medicação, brigando com o psicólogo, para ele me dar alta logo, para eu ficar na minha cabeça que a alta significa que eu estou
imune agora, mas que na verdade é um processo, né? Tanto que do TEC tem agora o crescimento pós-traumático, que é o primo do estresse pós-traumático, e que é identificado não apenas como desenvolver habilidade de superação, mas, como você colocou, no crescimento pós-traumático, você adquire habilidades que nem imaginava. Você não é só um crescimento incremental, é o novo que chega, né? Então, o que a Coisas que gente você não pensa agora, imaginava que né? tinha, né? Exatamente. Às vezes essa provocação externa é a questão. A questão que fica toda agora para a gente, que a gente vai responder algumas perguntas das pessoas agora, você tem aí, admitiu sua parte, percebeu o seu erro, você controlou os sistemas de autopunição, né? Não ficou parado na culpa, desenvolveu uma compaixão pessoal, avaliou bem o processo, descobriu o que poderia não ter feito, aí agora é hora de agir, né? Porque senão, se você ficar só nesse processo psíquico tal, que muitas vezes os pacientes chegam assim, não, quando eu ficar melhor eu vou. Eu digo assim, mas boa parte do ficar melhor é ir, né? A gente não fica bom para ir, a gente vai para ficar bom, porque muita coisa, a maior parte das coisas tem que ser experimentada na vida. Não é um tubo de ensaio, consultório, uma terapia, não é um tubo de ensaio para quando, né, fica pronto o medicamento, você testar lá, não. Até um medicamento tem que ser preparado e ser testado ao mesmo tempo, né? Então, a vida está sempre exigindo que a gente, na superação, depois dessas etapas que a gente colocou, agora é hora de agir. É hora de agir. E uma coisa que eu queria colocar muito bem também, Léo, nessa coisa que você falou da resiliência e o calcanhar de Aquiles, é que mesmo pontos em que a gente está resiliente, dependendo do dia, a gente pode não reagir bem. Porque, por exemplo, academia. Se você dormir mal, você não rende. Você não tem força. Então, tem dia que você não está bem e aquilo faz com que coisa que você... aquilo ali você de boa, mas no dia que você não está bem, aquilo pega com força em você. Então, mesmo não é uma coisa que é dada, uma conquista, tá uma resiliência fixa, né? Vai depender também de muitas coisas. Mas é claro que você vai adquirindo mais habilidade, mesmo que você caia nesse calcanhar de Aquiles, você vai ter capacidade de identificar muito rapidamente e de imediatamente, opa, peraí, chegou no meu ponto fraco, vou aqui me superar. Porque quando você não ganha a resiliência e a consciência, você fica caindo o tempo todo. Quando você ganha, você pode até balançar, mas ganha consciência, imediatamente usa seus recursos que você já aprendeu e reage mais rapidamente. Afeta menos, né? Afeta menos, com certeza. Acho que esse é o... essa é a ideia. Bom, gente, Joga aí as perguntas. vocês sabem que esses temas a gente falaria aqui umas 2 horas, mas a gente está querendo deixar umas lives mais concisas, porque a gente meio que está voltando à vida desse novo normal, nós e vocês, então a gente vai deixar as lives em 1 hora, porque a gente consegue entregar um conteúdo legal, responder perguntas, e a gente, claro, se for necessário, vai tomar esses temas e ir aprofundando. Mas vamos para as perguntas da galera, Léo. Quer que eu leia ou tá podendo ler hoje? Tô podendo. Então lá, Jéssica Rocha. A Jéssica Rocha, primeiro, obrigado, né, Jéssica, por participar. Para acontecer o efetivo ato da superação, é necessário, primeiramente, passar pelo processo do perdão, Sandra? Dependendo do caso, se a superação exige um perdão, né? De alguém ou de você mesmo. Porque às vezes é uma superação que não tem a ver com mágoa. Por exemplo, não passei no concurso. Não se trata necessariamente de uma mágoa. A não ser que seja muito autopunitivo, você vai se culpar, uma pessoa autoexigente, ela vai se culpar. Mas se a questão é essa, não vai ser necessário perdão. A questão é, identifiquei no concurso qual a minha colocação, tinham 100 vagas, eram 10 mil candidatos, eu fiquei entre os 5 mil, então eu tenho que me aproximar a cada concurso até entrar. Mas é claro que, de fato, muitas questões que existe superação têm a ver com relacionamentos de casamento, de família, consigo mesmo. Claro que isso é, digamos, 80% do filão do processo. Sim, vai exigir um processo de perdão ou de auto-perdão, né, Léo? Pois é, eu acho que tem a ver com essa... Eu vou ler a pergunta da Fernanda, porque eu ia responder isso que a Fernanda colocou, que é um outro ângulo da mesma pergunta. É a Fernanda Maria Neri. Obrigado, Fernanda. Como exercitar o equilíbrio do ser compassivo com os outros e ser extremamente exigente consigo mesmo? Eu ia responder o complemento pegando um pouco essa parte, porque se a gente pensar que, eventualmente, a ruminação que a gente tem não passou no concurso, aí você fica ruminando, eu sou pior, não sou tão inteligente quanto os outros, eu não fiz o adequado, você fica ruminando, você está se punindo. Então, o conceito de auto-perdão, que lembra o conceito de compaixão, de ser compassivo,
seria sim um passo bastante importante para a gente conseguir superar, mover o barco, né? Ou seja, Uhum. caminhar, agir. E no relacionamento também. Agora é importante perceber quando você envolve relacionamento e também interpessoal ou intrapessoal, que algum nível de raiva consigo mesmo, algum nível de mágoa, algum nível de sentimento ou de emoção mais desagradável vai surgir. Faz parte. Só que ao invés de você ficar preso nisso, você vai entender, pelo menos é isso que eu faço comigo mesmo e estudo como terapeuta, você vai entender que essas coisas são humanas, que não dá para brigar Sim, contra isso. é. Dificilmente a gente vai ficar totalmente invulnerável, acho que isso não é muito humano, de, por exemplo, alguém nos decepcionar, o mesmo que a gente fique menos decepcionável, dá para ficar menos decepcionável, mas a gente não fica assim, porque a gente não perde a capacidade de se indignar com as coisas erradas, com as coisas com Sim. hediondo, com... Então isso faz parte, né? Sentir um pouco de mágoa, sentir um pouco de raiva de si mesmo. Agora, não ficar preso. E isso já é ser compassivo, né? Isso já é ser autocompassivo. E se você racionalizar demais a dor, também não vai funcionar, né? Você não pode ficar Viver, né? racionalizando demais a dor. Tem que viver. Tem hora que você não dá para racionalizar, nem ficar tentando aquela ideia de tire o lado positivo da dor. Gente, isso é uma ideia que, assim, do ponto de vista prático, ela nem sempre é funcional, certo? Assim, o lado positivo da dor não é a experiência na hora que está acontecendo, não. É depois. Na hora é sentir a dor. Ficar negando isso é como não viver o luto. Então, não viver o luto não é racional. Não, meu pai não morreu. Não, não. Você tem que viver o luto. Mas vai vir um aprendizado que a gente supera, que a gente volta a viver mesmo perdendo alguém que a gente ama. E assim também acontece com as coisas da vida. Continua lendo hoje, Léo, que eu li semana passada, na Tá outra bom. quinzena, hoje é você. Estou explorando. Então, a Maria Graciara Galvão, que também participou da outra vez, obrigado, Graciara. O reconhecimento da responsabilidade na situação, sem que se consiga superar, não seria o tiro pela culatra, promovendo frustração no lugar de realização? É possível isso acontecer? É aquela questão da gente perceber a responsabilidade. Aí já complemento com o que a gente estava conversando. Vai ser o tiro pela culatra se a gente também ficar se culpando, se cobrando muito, no sentido de a gente ser super-humano e esquecer da nossa humanidade. Eu falo muito sobre otimismo, sobre felicidade, e as pessoas têm essa falsa visão de que, olha, tirar o lado bom da coisa é na hora. Só que na hora dói. Na hora dói. Dificilmente, eu sempre lembro assim, lembre de quem, eu não tenho enxaqueca, mas quem tem enxaqueca, quando está com uma crise de enxaqueca, ela fica muitas vezes o quê? Num quarto, sem som, sem luz, porque aqueles estímulos doem nela. Não dá para você pedir para que ela pense. Coisa, você está no auge da dor, no auge do sofrimento, não dá para você tirar todas as reflexões, que inclusive essa, Graciara, essa Uhum. reflexão sobre a tua parcela de responsabilidade, a gente até muda. Não é a tua parcela de culpa, mas a tua parcela de participação, a tua parcela de responsabilidade, dificilmente você vai ver na hora da dor aguda. Se você ficar vendo isso, certamente vai entrar nesse processo que você está dizendo aí, de ruminar, 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 e sair eu tiro pela culatra. Mas num processo contínuo. Por exemplo, quais são as lições da pandemia? A gente refletiu muito sobre isso, mas sinceramente a gente só vai conseguir ver isso aí quando chegar realmente no pós-pandemia. E às Com vezes um ano certeza. depois, 2 anos depois, porque é assim que nosso cérebro trabalha. A gente não consegue tirar todas as conclusões naquele momento, né? Talvez até para se Então, proteger, para não fazer isso aí que a Graciara está falando. e tem uma outra coisa também, Léo, que é o seguinte: tem coisa que de fato a gente não vai superar. Então a gente tem que superar o fato de que não supera tudo. Seria uma outra perspectiva, porque assim, tem coisas na vida que vai ser um ponto cego ali na minha existência. Você jogou toda a energia, percebeu, aqui não dá para mim. O que acontece? Quando você percebeu que não dá para você e fica insistindo, aí você vai gastar energia. Mas você pensa, tá, eu não sou capaz nisso. Eu não superei isso. Mas eu superei isso, isso e isso. Então, olhar para você no espectro global, né? Deixar de olhar apenas a figura e ver todo o panorama, faz com que você perceba, tem pontos cegos, tem coisas na minha vida que eu não vou superar. Tem pontos que são cegos. Mas eu não posso ficar fixo só neles, né? Então o carro não deixa de funcionar porque tem ponto cego no para-brisa. Você vai no retrovisor. Você vai viajar assim mesmo, vai tentar compensar. Então, coisas que você não conseguiu superou não podem entrar no processo de falência.
porque você supera outros pontos. Não tem ninguém que supera todas as coisas da vida, né? Lê aí, Pois Léo. é, e tem a ver exatamente com essa pergunta da Suelen, que fala assim: quando eu acho que superei a síndrome de pânico, ela volta diferente, com sintomas diferentes. Ou talvez, aí eu vou complementar, talvez a síndrome de pânico mesmo, ou talvez um transtorno de ansiedade e outro. Como lidar com essa frustração? O Rossano já estava respondendo isso, de certa forma, e eu ia complementar isso aí, que um dos pontos que ficou muito claro, Suelen, é para o médico que lida com doenças crônicas. A gente lembra só da neurologia, que você tem que muitas vezes aprender a conviver. Ou seja, você não vai superar aquela ataxia, você não vai superar aquela esclerose múltipla, você não vai superar aquela esclerose lateral miotrófica, como o Stephen Hawking, mas você vai superar, lidar com isso. Aí você vai se recuperar mesmo sem curar-se. Às vezes, Suelen, acontece também com quadros psiquiátricos, tá? Primários, ou seja, síndrome de pânico, transtornos depressivos. Existem quadros que de fato são únicos, assim, a pessoa tem um episódio e consegue ter um tratamento e se curar. Mas existem outros que não. E aí você precisa fazer um trabalho de psicoterapia para ver quais são os gatilhos que podem estar sendo envolvidos. Às vezes, eu vou dar um exemplo recente, tá? Não é uma síndrome de pânico, Suelen, mas só para você ver como essas coisas estão presentes em todo mundo. Estava chegando no domingo e eu estava começando a me sentir mais ansioso. E eu tentando perceber as coisas, né? Puxa vida. E eu fui perceber que era porque quando era na segunda, eu tinha acumulado algumas atribuições que estavam além da conta. Então eu ficava assim inconscientemente pensando, será que eu vou dar conta? Será que não? E a solução que encontrei foi tirar, deslocar para outro dia na semana para poder diminuir um pouco mais esse nível de estresse. Então, às vezes, o que a gente tem para fazer é agir, ao invés de ficar só teorizando, e ver, olha, isso eu não vou conseguir dar conta dessa agenda de 8h30 da manhã até 10 horas da noite, com intervalos de meia hora. A gente consegue isso por um dia, 2 semanas, um mês, mas assim, a vida Depois inteira esgota. esgota, vai vir um esgotamento. Então, às vezes, você tem que perceber se tem um gatilho, e se tiver esse gatilho, pode ser um relacionamento, pode ser um relacionamento de trabalho, não com o outro, mas o próprio trabalho que você está, e aí você modificar, fazer modificações, mas às vezes não, às vezes é perceber que, olha, tem uma genética aí, tem meu irmão, minha mãe, várias pessoas na família, que eu vou precisar aprender a conviver, e eu posso sentir que superei. E aí como é que lidaria, Rossandro? Como é que se lida com frustrações, né? Sim, uma coisa que eu vejo muito, Suelen, você tem que viver apesar do sintoma. Isso é uma coisa muito clara. Eu vou dar um exemplo que parece não ter a ver com o que você está perguntando, mas é para você entender o que eu quero dizer, ficar mais didático. Pacientes nossos que fazem concurso, nós chamamos de concurseiro, né? Ele vai para o consultório porque ele está lá tentando, tem um nível de frustração muito alto, às vezes não são anos para conseguir. E muitos deles ficam com a vida sempre adiada, né? Tipo, eu só caso quando passar no concurso, eu só tenho um filho quando fizer doutorado. E isso faz com que a coisa fique pior ainda, porque ele ganha um peso muito grande. Então você tem que explicar assim, a vida ela existe entre o intervalo de uma crise de pânico e outra. Porque o que mais torna a vida de um paciente que tem transtorno, especialmente no caso de pânico, é enquanto a crise não vem, ficar sofrendo porque ela virar. É como alguém que está numa roda gigante e quando está lá em cima, em vez de contemplar a paisagem, fica assim, que pena vai descer. E quando desce, tá vendo? Desceu. Então ela não curte os momentos. Ela sobe e ela desce. Então, vai ter dia que eu não vou ter crise, eu não posso ficar, se eu tiver uma crise agora, se eu tiver uma crise agora, porque aí você fica até meio que criando circunstâncias. Então, se a crise acontecer, eu já sei que ela vai acontecer, eu sei que eu não morro, que não é porque muitos pacientes acham que eu vou morrer. Eu sei que morro, tem uma duração de 20 minutos, ela vai passar, tem alguns condicionamentos, eu posso fazer alguns esquemas que o terapeuta passou e respirar, identificar sintomas. Quando eu conseguir abortar, beleza. Quando não, vou sentir e tal. Até criar esquemas, eu dizia para os pacientes, tá numa festa, você viu que a crise está vindo, você não conseguiu controlar, vai lá no banheiro, entra, fecha o box, tem a crise lá, você sabe que não é real, como é que você já tem uma noção disso, então ela passa e você volta para a coisa. Então existe vida entre os sintomas, senão a vida passa a ser o sintoma, ele passa a dominar a vida. É isso, vamos para a próxima.
A Vai lá. Verlaine Maria, de que forma evitar que experiências do passado se repitam, se transformando em processos de transgeracionalidade? Valeu, Verlaine, boa pergunta. Vai cair no lugar comum, mas o primeiro passo é identificar, senão a gente repete padrões. Repete padrões no casamento, a gente nem está percebendo. Você veio de uma família que teve um casamento muito disfuncional, seu pai com sua mãe, enfim, qualquer conformação que sua família tenha. E aí, quando você vai construir a tua família, você acaba escolhendo parceiros, parceiras que acabam tendo características semelhantes. Às vezes é uma necessidade de autopunição. Nós temos muito essa coisa da profecia autorrealizável, que numa fala mais popular, assim, mais comum, seria a autossabotagem. Querendo que a gente acaba se sabotando, escolhendo relacionamentos que repetem padrões. E só dá para mudar isso, dá para sair do ciclo, se a gente faz um senso crítico. Então, para fazer esse senso crítico, uma das coisas que a gente faz em terapia é o quê? Falar. Por que falar? Porque é como se a gente, ao falar, tivesse saindo um pouco daquele panorama. Por exemplo, estou contando uma situação com o Rossandro, né, para o Rossandro, ao contar, eu vou visualizando de fora. Então a gente acaba vendo como se fosse um espectador. E aí fica mais fácil de perceber. Não é à toa que eu me recordo, uma pessoa, eu acabei uma palestra, a pessoa veio fazer uma pergunta super difícil, que eu não teria condições de responder conhecendo ela naquele momento. E eu fiquei assim, como é que eu vou sair dessa? Assim, fiquei preocupado, achando que eu tinha que responder, era mais jovem. E aí eu fiquei escutando, deixei a pessoa falar. Em 10 minutos que ela falou assim, poxa, doutor, o senhor me deu uma solução muito boa. E eu, sinceramente, não dei nenhuma solução, eu fiquei só calado. Mas ela, ao falar, ela Ela percebeu percebeu no o que é outro que estava lugar. acontecendo, então ela como se saísse um pouco. Então, perceber, aí mais uma vez, reconhecimento da situação de forma prática para reconhecer, falar sobre o problema é importante, não só falar de coisas boas, mas falar também sobre o problema e perceber que as forças centrípetas que nos jogam para o mesmo local, elas às vezes são muito mais fortes do que as forças centrífugas que nos jogam para uma mudança. Para repetir padrão, tem um bocado de tendência interna, a família que também às vezes quer que você repita, porque é uma família muito invasiva. Então eu diria esses 3 pontos, Rossandro. Sim, com certeza. E Você. a gente perceber essa tomada de consciência, porque muitos processos são inconscientes. Às vezes é necessária ajuda terapêutica mesmo, porque por mais que você desabafe, você não, o que está por trás desse padrão de repetição é algo tão inconsciente. Vamos dar um exemplo aqui, tipo assim, eu julguei minha mãe porque não saiu do casamento com meu pai que batia nela, né? E em mim veio um sentimento de culpa porque quando ela finalmente tomou a decisão muito por minha pressão, meu pai na sequência começou a beber muito e morreu, né? O que vai acontecer? Eu posso desenvolver um sentimento inconsciente muito profundo e repetir um casamento disfuncional e porque estou repetindo, né? Porque foi o aprendizado que eu tive e não sair porque eu não quero ter a culpa de também você achar que essa pessoa morreu porque eu deixei. E aí você não entende, porque está inconsciente o processo, e é preciso que você vá lá e desenvolva essa capacidade de enxergar esse processo e entender. Mas houve um adulto que fez uma escolha de sair e continuar bebendo, não foi uma criança que foi abandonada na rua. Tomar consciência desse processo para não repetir é essencial. Porque existem níveis de repetição, níveis inconscientes profundos que precisam realmente que você chegue lá, aquele substrato mais essencial para entender como é que está acontecendo. Tiago Santana, ele pergunta, obrigado, Tiago, pela pergunta. Ele, algo mais prático, assim, tenho problemas para estudar, não sei se é preguiça, mas todas as vezes que penso nisso, eu sinto algo ruim e acho logo de cara que vou fracassar. Como é que eu posso superar isso, Rossandra? Pois esse seu drama, Tiago, foi o meu a vida inteira. Porque com déficit de atenção e hiperatividade, eu nunca conseguia me colocar como alguém que me sentisse capaz de estudar. É uma coisa que eu acho que eu vim resolver muito tempo depois, né? Então, se você puder resolver isso antes, primeiro você tem que entender o seguinte: a escola, de um modo geral, ela valoriza um tipo de estudante que tem um padrão de comportamento. Todo mundo que sai para mais ou para menos não é visto. Você tem que descobrir o seu jeito de estudar, a sua forma.
Você tem que entender de que modo melhor você aprende. Você tem que entender, por exemplo, que você tem que se condicionar devagar. Se você não é uma pessoa que consegue passar 4 horas sentado estudando, você não pode se programar para a semana que vem ou amanhã, porque viu a live, amanhã eu vou tentar 4 horas estudar. Não. Você tem que ir criando compensações. De repente você sente que estudar é algo que é desprazeroso, é algo ruim, é algo punitivo. Então você tem que criar compensação. Tipo, eu assisto, eu vou ver, eu estudo meia hora, vejo uma série, estudo meia hora, vejo uma série, como se fosse compensações que você está criando. De um modo geral, é identifique seus padrões, perceba o que o estudo lhe provoca isso, por que você se sente mal, porque você está se julgando, se menosprezando, está afetando sua autoestima já. Você percebe pela sua pergunta que está afetando sua autoestima. Então você tem que primeiro compartimentalizar. Aqui não tem a ver com autoestima, é questão de competência de modus operandi que eu tenho que aprimorar do meu estudo. Isso não me define como pessoa. Claro, isso vai inibir meus resultados financeiros, obviamente, mas isso não me define como pessoa. Então eu vou encarar isso como um compartimento. Eu preciso desenvolver energias para criar soluções sobre esse problema. Isso não pode afetar. Você não pode generalizar isso, porque é o que está acontecendo. Aí a sua autoestima fica baixa, lhe dá menos vontade de estudar, porque você sabe que toda vez que você pensa em estudar, você vai se sentir mal, e uma coisa fica reforçando a outra. Aí você estuda menos porque aumenta a sua autoestima, fica baixa, e você, porque a autoestima fica baixa, não estuda muito, enfim. É um ciclo que vai se repetindo, que você tem que compartimentalizar para poder ele ser quebrado. Pois é. Tem outra coisa muito comum também que acontece na ansiedade, que pessoas com transtornos de ansiedade, por exemplo, generalizada, elas se cobram muito uma perfeição. Aí, o que é que elas têm dois mecanismos de enfrentar isso? Às vezes ela estuda tudo, lê um livro, lê dois, lê três, faz resumo para tentar ter certeza que sabe de tudo. Mas ela pode também entrar no outro polo, porque isso é muito desgastante. Ela pode entrar no polo de ficar procrastinando. Por quê? Porque, olha, é melhor, vamos supor, se eu não estudar nada e for para a prova, se eu tirasse 10, ou então se tirar 7, eu posso pensar assim, poxa, se eu tivesse estudado, eu tinha tirado 8. Então é como se fosse uma defesa. Eu procrastino, que fica parecido com uma coisa chamada de preguiça, para poder falar assim, o resultado que chegar é lucro. Mas as duas formas ficam muito rígidas, elas acabam, ao invés de nos proteger, apenas aumentando essa crença de incapacidade total, né? Quer seja pelo viés do TDAH, quer seja pelo viés do TAG, da ansiedade. E a Pamela, ela pergunta assim, Sandra, Pamela Oliveira, como ter resiliência no momento que um parente próximo seu está passando por um tratamento de uma doença grave e pode não sobreviver? Agora, toda a sua energia, Pamela, tem que ser para esse momento. Você não vai ser resiliente agora. Você vai desenvolver a resiliência no processo. Agora é hora de sentir dor, saudade. Já quando a gente tem de fato uma ideia de que é um parente nosso, uma pessoa amada, que tem um diagnóstico incurável, a gente meio que já entra num processo de elaboração de luta. A gente vai lidando com essa situação e começa a imaginar a vida sem essa pessoa. Isso é uma coisa que acontece com muitos de nós. Tem gente que fica mantendo aquela esperança saudável muitas vezes, tipo assim, não, vai ser curado, a fé pode tudo e pode mesmo. Mas acontece que a gente também tem que ter esse plano B, de imaginar que sim, pode acontecer que o desfecho seja de que a pessoa que a gente ama vá partir e que a gente vai ter que lidar com isso. Mesmo assim, a gente também não pode se afundar no processo, senão a gente não vai ser alguém que vai cooperar com essa pessoa, porque o paciente é a pessoa. Então, por mais que a gente esteja com dor, com saudade, a situação ainda é pior para essa pessoa, que sabe, de algum modo, que pode estar indo para a morte. Então, nós temos que, ao mesmo tempo que sentir dor, ainda tentar controlar um pouco dessa dor para poder ajudar a estender a mão para quem está nessa situação, né? No início do nosso Penso Eu de hoje, a gente diferenciava materiais resilientes, que são mais elásticos, e materiais resistentes, que são mais duros. E eu falava isso. Alguns momentos na vida, a gente precisa mesmo de resistência, de uma certa fortaleza, que é isso aí. Talvez esse momento não seja aquele momento total de resiliência, no sentido de você já sair em crescimento, porque você está na fase da dor, né? Você está justamente na fase da enxaqueca, na fase da dor vindo. Então, nesse momento, é importante. Eu me recordo de essa coisa do pânico e que a gente pode viver não só esperando a doença passar, mas mesmo com a doença, essa pessoa é tida como a mais frágil na casa, por causa do transtorno de pânico. Mas
Quando tem uma situação de doença como essa que a jovem perguntou, ela acaba sendo a que mais ajuda, a que mais se mostra com a fortaleza para poder resolver as coisas pragmáticas, levar para o hospital, ir para o médico, fazer aquilo outro. E a irmã, que não tem nenhum diagnóstico da psiquiatria, ela não consegue, porque ela sente tanta dor que ela sai. E aí ela se protege na realidade. Então veja como é paradoxal. Um diagnóstico não define o que nós somos e nenhuma angústia define que a gente não está sendo resiliente. Às vezes, primeiro é preciso uma certa resistência para poder depois trabalhar as angústias. Aí, às vezes, depois que passou a situação, ela entra num processo de tristeza, de angústia e vai trabalhar todo aquele momento. Sim. Eu acho que teve uma pergunta que pulou, gente. Tem uma pergunta antes que a gente... Na realidade, foi um compartilhamento que é dizer assim, eu tenho dificuldades de me relacionar a dois, Sim, porque eu me cobro muito. Exato. Aí, antes de a gente responder, Walter, a sua, de fato, quando você é uma pessoa que se cobra demais, você é exigente consigo, você é exigente com o outro. Se você não tem compaixão para consigo, você não vai ter compaixão para com nenhuma relação. O que vai acontecer? Ninguém vai servir. A sua régua é muito alta. Você colocou o sarrafo lá em cima, então assim, ninguém atinge, ou com a pessoa mais que atinja, não vai servir, porque você também, às vezes, é de uma família super exigente, que sempre exigiu muito, então tudo é com muita exigência, então tem que, e aí você pensa, então vou ter que baixar o nível, não é baixar o nível, tipo assim, vou pegar qualquer um, não é isso, não vá mais buscar a perfeição e se aceite nos seus limites, aceitando seus próprios limites, você vai aceitar os limites das outras pessoas. Vamos terminar com essa pergunta do Walter? Walter Andrade. Pergunte aí para você terminar com a gente escutar a sua voz. Embora. Walter Andrade, qual a relação que existe entre bem-estar subjetivo e autoencontro? Então, bem-estar subjetivo, para aqueles que não conhecem, é um conceito da psicologia positiva em que a gente divide na psicologia positiva dois tipos de bem-estar, o bem-estar subjetivo e o bem-estar psicológico. O bem-estar subjetivo tem a ver com o chamado bem-estar hedônico, com coisas ligadas ao prazer. Então tem a ver com satisfação com a vida e com emoções positivas. E o bem-estar psicológico tem mais a ver com esse outro conceito que eu trouxe hoje do recovery, relacionamentos positivos, sentido de vida, sentir que se sente realizado, tem um certo domínio do ambiente, são conceitos mais complexos. Então, bem-estar subjetivo, nessa perspectiva mais técnica, o autoencontro, ele acaba aumentando as duas coisas. Por quê? Porque no bem-estar psicológico tem um conceito chamado autoaceitação. E para fazer autoencontro, que seria uma coisa assim do que Sócrates falava do conhecimento de si mesmo, que foi a primeira figura filosófica que pega o conceito e traz para uma questão mais psicológica. Antes de Sócrates não tinha muito essa visão de dimensão psicológica do eu, era conhecimento de si mesmo, das suas fraquezas, das suas limitações, que tipo assim, os deuses são maiores e que nós somos humanos. Era basicamente isso. Ele pega essa frase e coloca essa dimensão psicológica de autoencontro, de conhecimento de si mesmo. Só dá para se conhecer se a gente reconhece nossas vulnerabilidades e nossas potencialidades. Só dá para reconhecer se a gente aceita. Então, a autoaceitação é um dos conceitos que mais tem envolvimento com bem-estar psicológico, que, por sua vez, aumenta bem-estar subjetivo. Então, é uma relação que não é bem necessariamente o bem-estar subjetivo que aumenta o autoencontro. Eu diria que é até mais o contrário. É a autoaceitação que possibilita um autoencontro maior, que acaba aumentando o bem-estar psicológico e acaba aumentando o bem-estar subjetivo. Aí acaba virando um ciclo virtuoso, uma espiral positiva. Uma coisa leva a outra, porque eu percebo que, olha, não é tão assim. Eu tenho medo de me encontrar, de me conhecer um pouco mais, mas no final das contas pode até ser bom. Eu posso até ficar bem com isso. Aí eu começo a querer entrar nesse processo. É mais ou menos como quem está num processo de terapia, tem muito medo de falar no início e depois vai percebendo que, olha, falar ajuda. Aí vai falando mais, vai falando mais. Então esse autoencontro com essa autoaceitação ajuda no nosso bem-estar e esse bem-estar nos dá mais coragem para entrar nesses desertos individuais, né? Com certeza. E até mesmo a escala de prazeres, por exemplo, esse lado mais carpe diem, né? Desse lado de sentir apenas o prazer e a felicidade e emoções positivas,
até isso vai sendo reavaliado. Quando você vai num processo de autoencontro e amadurecimento emocional, até coisas que antigamente lhe davam prazer porque eram muito mais fuga, perdem sentido. E outras coisas aparentemente simples, que muita gente está percebendo, por exemplo, agora no convívio familiar, para quem está tendo harmonia em casa, passa a ter um valor maior. Então você começa a sentir ainda mais gratificação, porque você precisa de menos coisas fortes externas para poder dar gratificação, porque você começa a satisfazer com coisas mais comuns, mas que têm forte impacto emocional, porque passa por um processo de autoencontro e amadurecimento, né? Penso eu, meu amigo Léo, que Beleza nós pura. terminamos por hoje. Agradecendo a todas as pessoas que estão nos assistindo. Sempre uma alegria contar com a audiência privilegiada de vocês. Mais uma vez, lembrando que curtir e compartilhar tem função de fazer com que esse vídeo seja considerado importante para o YouTube, para que ele mande para mais pessoas. Então, tanto lá no site do Léo, no YouTube do Léo, como no meu YouTube, vocês devem curtir e compartilhar, mandando inclusive para pessoas que vocês queiram mesmo. Você pega lá no compartilhar, já manda para o WhatsApp para as pessoas. Veja esse vídeo, veja essa palestra e curtir, que alguém comece a perceber isso como relevante. O objetivo da gente é esse, é entregar esse conteúdo para vocês, responder perguntas, para que a gente possa colaborar nesse contexto que a gente está vivenciando, e tem sido uma experiência muito prazerosa para nós dois, e com certeza, espero nós, que para vocês também, né? Nos encontramos, meu amigo, daqui a 15 dias. 15 dias. Pois Beleza o tema pura. a gente vai decidir, gente. A gente vai decidir, vocês também podem mandar sugestões. Mas nós vamos abordar tudo que tem que ser imaginado do comportamento humano. Não falta tema para a gente abordar e voltar a falar do tema. Não é isso, meu amigo? Beleza pura. Agradeço aí mais uma vez a audiência do pessoal, a participação. A gente pensou que ia ser 20 minutos de pergunta. Passamos um pouco mais porque tivemos muitas perguntas muito interessantes. E acho Tem que é até isso que mais, deixa porque também. a gente tem que em algum momento dar uma parada, né? Tem, mas a gente precisa. Então, acho que mas é isso que torna o quadro interessante também, né? Poder fazer essa interação, trazer um pouco de conteúdo, mas assim, conteúdo técnico acessível. Então, a gente está tentando sempre fazer a tradução dessas coisas mais técnicas para que fique acessível não só a profissionais, mas, sobretudo, a pessoas que não são da área profissional da gente. Penso eu que foi bem proveitoso o uso. Foi, meu amigo. Pois olha, um grande abraço. Até daqui a 15 dias. Vamos nos falando, gente. Mais uma vez, beijo no coração de todas e de todos. Até mais.